Vamos abrir no livro do Gênesis, no capítulo 45. Vamos andar pelo caminho que a gente conhece melhor, né? Capítulo 40, vamos ler do versículo 1 ao versículo 7, Gênesis 45. Glória a Deus. Não tem como errar não. O primeiro livro do Velho Testamento é o Gênesis, o Bereshit. Capítulo 45. Quem está sem a Bíblia, acompanha no telão. A minha leitura aqui é da RA. Então, José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. Levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó. E disse aos seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José aos seus irmãos: agora chegai-vos a mim. Chegaram-se, então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda resta 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. 7. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Glória a Deus. Sente aí glorificando ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Uma das maiores histórias, uma das maiores e belas histórias, que todas são maravilhosas, da Bíblia, especial do Velho Testamento, é a história de José. Nós conhecemos bem essa história, e é bom a gente conhecer a história. Talvez você não consiga decorar os capítulos, os versículos, mas você conhece a história. E conhecendo a história, você pode contá-la para alguém. E a história de José, ela nos dá uma inspiração, porque ela vai trabalhar em nós a perseverança, a humildade, e ela vai forjar em nós um caráter que é conquistado no decorrer da nossa caminhada cristã. Ninguém começa grande, ninguém começa muitas vezes acertando. Como diz a própria Bíblia, que o final é melhor do que o começo. Começamos às vezes sem saber para onde ir, mas quando chegamos lá, que olhamos para trás e vemos toda a trajetória, a gente diz: obrigado, Senhor, que foi o Senhor que me trouxe até aqui. Então a história de José, igreja, ela traz para nós ensinamentos que são grandiosos. Mas o que eu vejo de mais importante, fora o ensinamento em si,
é a glorificação, é a exaltação que é dada a Deus. Embora não tendo uma expressão literária grande do agir de Deus, a gente vê claramente Deus sendo glorificado através da vida de José. E esse Deus a qual nós servimos, a qual nós temos em nossos corações, Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Seja qual for a circunstância da nossa vida, seja passando pela a tormenta ou pelo vale da sombra da morte, como nós dizemos, seja nós com momentos bons, seja em qual for o momento, o estado que nós possamos estar, mas perante o Senhor, nós temos que glorificar e exaltar o nome dEle. O salmista, acompanhe comigo, eu tenho uns versículos aqui nessa noite para nós. O salmista no Salmo 113, o versículo 7 até o 9, se puder colocar aí na tela para nós, vai dizer, olha comigo aí, olha o que Deus faz. Ele ergue do pó aleluia, o desvalido e do monturo. Vamos repetir esse versículo, lê comigo aí. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Quem é que faz isso, irmãos? É o Senhor. Ao versículo 8: para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. E o versículo 9: faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus a qual nós servimos. Nós também temos uma expressão de louvor lá no Cântico de Ana, no capítulo 2 de 1 Samuel, versículo 8, que diz assim: levanta o pobre do pó e desde o monturo o exalta e exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e o assentar sobre elas o mundo. Deus é grande. Diga comigo, Deus é grande. Eu quero começar falando sobre isso, porque, irmãos, porque nós sabemos a trajetória da história de José, que ele começa naquele sofrimento, mas termina a sua história com exaltação. Começa com sofrimento e termina com exaltação. Começa com dor e termina com alegria. Assim é o nosso Deus. Assim Ele faz para com as nossas vidas. Também lá em Lucas capítulo 14, no versículo 11, que fala também da humilhação, diz assim, Lucas 14, 11: pois todo o que se exalta será o quê? Humilhado, e o que se humilha será exaltado. Amém? Então nós temos aqui, queridos, diante da palavra do Senhor, alguns versículos que nos diz que Deus, Ele é o Deus que pega o homem lá do monturo. O que é monturo? É um monte de escombro, de sujeiras, de coisas que foram quebradas, entulho. Ele pega esse homem dali e Ele trabalha nesse homem e coloca ele na posição ou no lugar de príncipe. Amém, queridos? Essa palavra lugar de príncipe é lugar de posição. Amém? Deus tem lugar de posição para você nesta noite. Deus tem lugar de posição para a sua igreja nessa noite. Quantas e quantas pessoas, e aqui tem testemunhos, o pastor falou
sobre testemunhos. Quantas e quantas pessoas aqui nesta noite podem testemunhar junto comigo e glorificar Deus, que entrou por essas portas, ou a porta da sua congregação, quebrado, sem nada, no fundo do poço, doente, com a alma árida, seca, e quando se encontrou com Jesus, o Senhor regou o jardim e floriu e deu fruto. Só quem pode fazer isso é o Senhor. Ele tem um poder para fazer tudo isso. Mas aí o tema da mensagem é um coração cheio de vida. Estava analisando. A gente sempre que lê a palavra do Senhor tem que analisar e pedir ao Senhor discernimento. José, irmãos, ele é para nós uma referência. Por que para nós? Porque nós como igreja, nós temos a obrigação, nós temos o papel de ir lá no mundo e resgatar as almas, resgatar as vidas. O papel da igreja é esse. O papel primordial da igreja é ser luz do mundo. E quando nós somos luz do mundo, o mundo nos enxerga como igreja. E as pessoas, como eu e você um dia, que estavam em trevas, andavam na escuridão, nós fomos transportados das trevas para a luz. E a história de José nos conta basicamente isso. Embora que não tenha o sentido literal, mas se você entender, José é um tipo de igreja que nós precisamos ser. E quando falo igreja, somos nós. É um tipo de igreja que deve ser. E como é que começa isso? Começa, irmãos, pelo trabalhar de Deus. Veja bem, lá no capítulo 37, vamos lá, voltando um pouquinho para trás, do Gênesis, com a sua Bíblia e a ajuda do telão, nós vamos perceber algumas coisas. A história de José começa aqui no 37. E nós vamos perceber algumas coisas aqui que são importantes para nós. E que coisas são essas? José precisou passar, irmãos, pela prensa de Deus. Nós, como igreja, precisamos passar. E quando falo prensa, é o trabalhar de Deus, é o agir de Deus. Deus não nos leva lá para o mundo para não sermos referência dele, sem antes nós passarmos pelo trabalhar dele. E aqui no capítulo 37, no versículo 17 e 18, diz assim para nós, coloca no telão. Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e achou em Dotã. Deixa aí nesse versículo. Pense comigo agora. José é aquele crente que ele não tem maldade, que ele não tem nenhum tipo de ressentimento, que esse é o crente que nós devemos ser, amém? Você já parou para pensar? Estava analisando agora de tarde, pensando e pedindo ao Espírito Santo. Uma coisa, irmãos, que o inimigo tem feito no nosso meio, quando falo no meio da igreja, é colocar ressentimento no coração dos irmãos, no nosso coração. Nós somos bombardeados com isso. E muitas vezes a gente até chega no recinto do templo ressentido com alguém. Mas José, irmãos, ele era um crente que não tinha ressentimento. Você percebe que ele vai atrás dos irmãos. Quando ele chega no lugar onde os irmãos eram para estar e não achou, e ele se preocupa, e ele vai buscar em algumas pessoas que estão também apacentando ovelhas, e pergunta: vocês viram os meus irmãos? Por quê? Porque ele estava preocupado com os irmãos dele. Então José é direcionado agora, e alguém fala assim: olha, eu vi eles pegando aqui os animais e indo lá para os campos de Dotã. E José agora pega, sai da onde ele está, que era o lugar aonde os irmãos dele estavam, e vai atrás dos irmãos.
Agora veja bem, irmãos, nós somos igreja, sim ou não? Pergunte para alguém, você é igreja? José foi atrás de pessoas que não gostavam dele. Eu vou repetir, José saiu do canto dele para ir atrás de pessoas que não gostavam dele. Nós precisamos, irmãos, ter esse coração também. Mas que coração é esse? Que não tem maldade. É difícil falar assim, porque nós somos afligidos. Nós somos todo dia afligidos, irmãos, com coisas, com palavras. Mas se nós estamos na presença de Deus, se nós deixamos o Espírito Santo de Deus dominar o nosso coração, se você, meu irmão, é aquele crente que decidiu, como fez Daniel lá na Babilônia, eu decido servir ao Senhor, eu decido adorar a Deus, aleluia. Vai subir, irmãos, o inimigo com as flechas, os dados inflamados, mas você está protegido pelo escudo da fé. Então nós não vamos de maneira nenhuma deixar, porque é os nossos irmãos. Mas magoou, mas é teu irmão. Mas machucou, é o teu irmão, meu irmão. Mas ele não acredita nos meus sonhos. Mas é teu irmão e o Senhor diz assim, vai atrás. Aí eu entendi uma coisa. Quando nós não vamos atrás, Deus não começa a trabalhar em nós. Já percebeu isso? Eu não vou, eu estou ressentido, eu estou com raiva, eu não vou nem para a igreja. Aí a pessoa quer que Deus faça a obra dele na vida dela. Não faz. Vá ressentido mesmo. Pastor, vá ressentido, mas vá atrás. É no caminho que o Senhor vai te curando, é no caminho que o Senhor vai te libertando, amém, irmão? Mas vá atrás, sabe por quê? Porque é no momento que Deus começa o trabalhar e o agir dele, e muitas vezes nós não entendemos essas coisas, e não precisa entender, é só confiar na bondade de Deus que está no nosso coração. Olha o que diz aqui o texto no versículo de número, vamos lá, versículo de número 18, bota aí, 17 a gente leu, agora o 18. Olha o que diz. Disse-lhe, 18, de longe o viram. Quem que vinha? Lá vinha José, irmãos. Opa, eu imagino que já quando olhou e viu os irmãos, ele ficou alegre, porque ele viu os irmãos. Mas o texto diz, de longe o ouviram. E, olha só, antes que chegasse, quem chegasse? José, conspiraram contra ele para o matar. Estavam tramando, estavam conspirando para matar José, mas ele foi. Estavam, irmão, armaram-se o plano, armou-se a arapuca, armou-se, irmãos, ali a cilada para matar, o texto diz para matar José. Mas ele chega lá, porque que tem o Espírito Santo, irmão, vai. Parece uma palavra assim infundida, mas é uma coisa, irmão, nós temos que compreender. Por que é compreender? Porque Deus está começando ali o trabalhar na vida de José. Levanta a sua mão para receber essa palavra, levanta a mão. Você não vai morrer não. Eu não vou dizer, olha para mim, levanta a tua mão, não vou dizer não. Levanta a mão não. Você não vai sofrer não, isso aí eu não digo não. Mas levanta a mão, você não vai morrer não. Pastor, eu também não vou sofrer não, isso aí eu não digo não, viu irmão? Isso aí eu não digo não porque faz parte do processo. Para cada um tem um processo, amém? Só tem uma coisa, levanta a mão de novo. Não vai morrer, não vai morrer. Deus tem um projeto na tua vida. Vai chegar no final que Deus vai revelar e você vai dizer, Deus, obrigado por ter chegado até aqui. Aleluia. E aí os irmãos já armaram contra José, armaram mesmo. Eu acho linda a expressão do apóstolo Paulo, coloca para nós aí ler. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Bota aí, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Lê comigo. Vamos ler?
Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Olha para falando, porquanto foi acima das nossas forças. Ei, irmão, foi pesada a luta de Paulo, foi pesada a luta dele lá na Ásia. E assim, olha, eu não quero que vocês ignorem o que? A tribulação que nos sobreveio. Aí ele diz o que? Porquanto foi acima da nossa força, a ponto, olha o que ele diz, de desesperarmos até da própria vida. Mas o que é que diz o versículo próximo? Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiarmos em nós, e sim no Deus que ressuscita dos mortos. Levanta a tua mão, meu irmão. Não confie em você, não confie na tua carne, confie no Deus que te chamou para a obra. Se Ele, irmãos amados, te chamou, Ele vai se responsabilizar. É grande a luta, é grande a peleja, mas tem um Deus que me chamou, Ele cuida de mim, Ele me direciona, Ele sustenta a minha mão, Ele não deixa eu cair. Cilada de um lado, cilada do outro, 10.000 de um lado, 10.000 à direita, 10.000 à esquerda, mas eu não serei atingido. Por quê, irmãos? Porque José tinha um coração cheio de vida. Diga-me, coração cheio de vida. Amém? Tem alguém aí? Coração cheio de vida. No versículo 24 ainda de Gênesis 37, José agora se encontra no fundo do poço. Irmãos, Gênesis 37, 24. No fundo do poço. Para algumas pessoas pode ser diferente, para outras de outro jeito. Mas foi no fundo do poço ali que Deus já começou a trabalhar na vida de José. Veja bem que o versículo diz para nós, 24. E tomando-o, o lançaram ainda na cisterna vazia, sem água. Não mataram ele, mas estava no fundo do poço. Mas é no fundo do poço, irmãos, aonde o agir de Deus é mais forte. Você quer um versículo? Atos 16, capítulo 26. Vamos ver, vou ler o 25 e 26. Atos 16, 25 e 26. Lê comigo aí. Você recebe isso aí? Presta atenção numa coisa. Onde é que Paulo e Silas estavam? Lá no fundo da prisão. Lá no fundo, aonde para muitos que estavam ali não tinha mais esperança. Ei, muitas vezes nós estamos também no fundo do poço. Qual a receita aí de Paulo e Silas para nós nesse versículo? O texto diz o quê? Por volta da meia-noite. Não era, irmão, cedo, era meia-noite. Eles continuaram firmes. Por volta da meia-noite. Já tinha passado o dia, já tinha passado a manhã, já tinha passado a tarde, já tinha entrado para a noite já estava virando. Por volta da meia-noite, o texto diz que Paulo e Silas continuavam orando e cantando louvores a Deus. E de repente, irmãos, começou a sacudir aquela prisão. É quando você diz: Deus, eu não sei mais o que fazer, mas eu continuo te adorando. Senhor, agora é minha vez de agir na tua vida. Mas o segredo, igreja, é a perseverança, adoração e oração ao Senhor. Aleluia. Nós precisamos. José estava literalmente no fundo do poço, mas isso fazia do plano de Deus para a grande obra que o Senhor colocaria nas mãos dele.
Acho linda aquela expressão lá de Jó, no capítulo 42, último capítulo, né? E o versículo 5. O que Jó diz? Jó 42, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora diga assim para o seu irmão: busque até você ver a face de Deus. Diga assim de novo: de busque a presença até Deus se manifestar. Paulo diz que perto está o Senhor, amém? Quem crê nessa palavra? Perto está o Senhor. Nós precisamos, irmãos, ter essa consciência de fé. Precisamos confiar no plano de Deus para a nossa vida e decidir entregar a Ele sem reserva, para que o poder dele se aperfeiçoe em nós. Tem uma outra expressão do apóstolo Paulo também lá em 2 Coríntios, agora no capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 7. Olha o que Paulo diz. Lê comigo para ficar bonito. Vamos lá, todo mundo junto. E para que não me ensurdecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Vai passando. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: o que foi que o Senhor disse para Paulo? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, diz Paulo, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Sabe o que é que Deus faz com a gente, irmãos? Pergunta: o que é, pastor? Ele tira nossas forças, Ele tira as tuas forças, Ele tira teus recursos, Ele tira tudo que você podia confiar aqui na terra. E depois que Ele tira tudo isso, agora é minha vez de agir, agora é minha vez de te levantar, agora é minha vez de segurar na tua mão, agora é minha vez de me revelar a ti. Louvado seja Deus. Deus fazia assim com a gente, irmãos. Aleluia. Deus está começando a trabalhar, irmãos, em José. E nós vamos ver aqui como Deus trabalha. A história nos conta claramente que José, ele é vendido. Passa uma caravana de ismaelitas, né, que estão indo para o Egito. Os irmãos vendem José. E José agora, ele sai da posição que ele estava e vai ser escravo. Tem muita gente que fala assim: irmãos, nós temos que ser escravo. Não, escravo não. Mas é. Nós temos que esvaziar de nós mesmos. José saiu da sua terra, saiu do meio da sua família. José saiu debaixo das regalias que ele tinha, do amor do pai, para ir para uma terra a qual ele não conhecia. José foi, irmãos, para uma terra a qual ele não tinha ninguém, não conhecia ninguém, e mais ainda, ele não foi passear, não estava de férias. Ele chega lá como escravo, ele é vendido como escravo, ele vai para a casa do seu senhor como escravo. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui, dessa preparação de Deus na nossa vida, que o crente, a igreja tem que ter, irmãos, para conseguir chegar no Egito e libertar e salvar as almas. Primeira coisa, nós temos que ter, tem várias coisas, eu quero só frisar para você entender. Nós precisamos ter domínio próprio da nossa vida. Eu vou explicar para vocês por quê. Preste atenção. Uma das virtudes do Espírito Santo, irmãos, é o domínio próprio. Significa dizer não. Se nós queremos ser igreja cheia, gloriosa, cheia do Espírito Santo, nós temos que aprender a dizer não. Domínio próprio é a pessoa dizer não. Dizer não a quê? Aos impulsos, aos desejos nocivos.
Dizer não, irmãos, a tudo que nos tira da presença de Deus. Quando nós chegamos nesse nível de domínio próprio, nós estamos começando a andar na maturidade espiritual. A sedução deste mundo a qual nós estamos vivendo, os prazeres deste mundo, os prazeres carnais, a imoralidade sexual que está no meio do mundo, está explícita para todo mundo. Ninguém tem mais pudor. Nós temos que aprender a ter domínio próprio, a dizer não. Você está entendendo? É interessante que a gente, às vezes, coloca a culpa no inimigo, né, irmãos? O inimigo está me atentando. Ele está te atentando, o inimigo, a função dele é essa. Não fique com medo não, é de dia e de noite. É ou não é? Ele te tenta de dia e de noite. Mas dizer, o inimigo está me tentando. Ei, irmão, decida dizer não. Decida dizer não. Se nós queremos ser instrumento de Deus para a salvação, nós temos que aprender a dizer não. José, irmãos, foi um homem que estava no meio de um lugar onde ele teve tudo para se desviar, mas ele continuou firme, ele disse não. Isso é muito importante para nós. É interessante que José chega na casa do seu Potifar, né? Que compra ele é senhor de José. E José, irmãos, ele rapidamente, o texto bíblico nos diz que quando José chega na casa de Potifar, rapidamente, ele começa a desenvolver, porque o crente, irmãos, aonde ele chega, Deus revela a graça dele na vida do crente. É ou não é assim? Meu irmão, não tem um lugar que não chega um crente de verdade que ele não domine aquele lugar. Amém? Por favor, entenda isso, irmãos. No nome de Jesus, não fique com medo de dominar. Diga para alguém assim, não fique com medo de dominar. Diga assim, não fique com medo. Irmãos, aonde você chegar, Deus te deu capacidade para você dominar aquele lugar. Nós somos assim. Então José domina aquele lugar. Mas o texto diz, no versículos, que o Senhor era com ele. E ele anda perante o Senhor. Primeira coisa aqui, irmãos, domínio próprio. No versículo 10 do 39, olha ler comigo aí. 39, versículo 10. Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos. Ela quem, irmãos? A mulher do Potifar. Todos os dias. E José não dava o quê? Ouvido. Tem gente parando para ouvir. Tem gente parando, irmãos, para ser seduzido por esta voz. Nós queremos ser igreja gloriosa que vai ao mundo para uma grande libertação, irmãos. Diga não. Olha o que o texto diz ainda, não 10 aí, ó. Para se deitar com ela e está com ela. E José, ó. Sabe o que eu vejo aqui? O que Neemias fala lá no capítulo 6, quando o Sambalate, cuidado com o Sambalate. Sambalate, quando ele não consegue fazer você parar a obra, ele vai te convidar para a festa. Ele vai te convidar para você ir para as festas. Irmão, tem crente que vai dizer assim, rapaz, vamos. Tem gente, crente não, tem gente aí para você dizer, rapaz, esse negócio de igreja é todo dia. Aproveita a tua vida. Vai curtir, não é assim não? Ei, jovens, vai curtir a tua vida. Vai fazer isso aqui, isso é proibido? É não. Mas não deixa o ímpio chegar para você para dizer o que você deve fazer. Quando for fazer isso, faça porque você pediu permissão ao Senhor.
Não é proibido não. Agora o ímpio chega para você, o ímpio, um endemoniado, e chega: ei, para que esse negócio de crente todo dia, de igreja todo dia, vai passear, vai viajar, vai fazer. O ímpio te dando um conselho, o ímpio. E muitas vezes o crente cai dessa cilada. É mesmo, né? Estou cansado de ir para a igreja, estou cansado da obra. Tá não, irmãos, foi a voz do inimigo que cansou você. Mas o crente cheio do Espírito Santo, irmãos, quando o Sambalate manda o recado e diz: ei, desce para cá, Neemias, desce para cá para o Vale do Ono, nós já preparamos aqui uma festa para ti, nós estamos em festa, aqui é festa, aqui só é festa, aí só é trabalho, aí só é canseira, Neemias, aí só tem restauração, tijolo, pedra, é só dureza, aqui é festa, desce para cá. E Neemias: não, meu filho, não, eu estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Ei, levanta a mão, vai ter descanso. Quando Deus quer, Ele te dá descanso. Quando Deus quer, irmãos, Ele te coloca, sabe, nas águas tranquilas, nos pastos verdejantes. Mas quem vai fazer isso, irmãos, é o pastor da nossa vida. José, domínio próprio. É interessante que por causa desse episódio da mulher de Potifar, ele vai para a prisão. Irmãos, tudo isso faz parte de estágio da nossa vida. Eu olhei para a prisão agora de José. Vocês podem tirar o conselho que vocês quiserem, isso não é errado não. Mas analise comigo, olhei para a prisão de José, injusta. Sim ou não? Nós sabemos que foi injusta. O camarada estava bem. Não é assim, irmão. Nós estamos tão bem. De repente vem uma tribulação do diabo, irmão. Não é? Aí você perde a paz, perde o equilíbrio. Olha o que o inimigo quer. Aí você fala o quê? Parte para a briga, parte para a discórdia. O diabo só quer isso. Ei, revida aí. Vai deixar isso barato? E tem uns crentes que dizem assim: eu sou crente, mas a minha mão não é não. Então a mão vai ficar. Não tem gente assim que diz, né? Meu irmão, ou é crente ou não é. Amém? Então, José, ele vai preso injustamente, nós sabemos disso. Mas ele vai. Sabe por quê? Eu compreendi uma coisa, irmão. Nós não somos crentes. Quem é lavado e remido? Eu sou lavado e remido pelo sangue. Eu compreendi uma coisa, irmão. Se está dando errado, é Deus. Ah, pastor, não. Deus só faz coisa certa. Claro, só faz coisa certa. Mas no momento da minha vida, está passando tribulação, é Ele que está permitindo, irmãos. E Ele sabe até onde eu posso ir. E quando eu não puder mais, irmãos, aí Ele assim, chega até aqui assim. Daqui para frente, o meu servo agora vai andar em vitória. A gente tem que entender isso. Irmãos, nós somos igreja, nós somos servos desse Deus. José não questionou, ele foi para a prisão. Uma coisa eu sei, irmãos, que ele tinha no coração dele. Uma coisa eu sei, ele não iria morrer, amém? Nós não vamos morrer, irmãos. Vai sofrer, mas morrer, não. E ele chega na prisão. E o texto é assim: e o Senhor era com ele. E o Senhor era com ele. E o que é isso? Diz comigo: paz no coração. Olha o versículo 20 e o 21 do 39. Lê comigo, vamos lá. Estou encerrando já, irmãos. Estou encerrando. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com... Aí o Senhor tá... É porque o nome aí é todo mas maiúsculas. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno. Ele deu mercê perante o carcereiro. Tem paz no coração. A tribulação começa aqui. Mas ele sabe, quem tem paz no coração, irmãos, que aonde ele chega, Deus é com ele. Vou repetir, quem não tem paz no coração, irmãos, ele está dentro da paz, mas está atribulado. Sabia, pastor? Quem não tem paz no coração, irmão, ele está
o negócio está fluindo, mas ele está o quê? Atribulado, porque não tem paz. O problema não é as lutas, o problema é ter paz aonde? Coração. Nós precisamos aprender isso. José, irmão, chega na prisão e ele aceita. Injustamente é. Ele não tinha como se defender. Somente Deus pode defender ele. Ele fez o quê? Aceitou. Deus está na minha vida. Mas aonde ele chegar, Deus era com ele. Ei, irmão, o inimigo pode mexer de um lado, pode mexer do outro, pode fechar a porta ali, pode armar a cilada ali, mas você vai dormir tranquilo. Diga assim comigo: deito, pego no sono. Ou, se tem alguém com insônia aqui, vai ser repreendido esse demônio, irmãos. Deito e pego no sono, porque o Senhor tem cuidado de mim. Sabe que falar de prisão, irmãos, é um negócio terrível. José, olha para mim aqui. Tem momento, irmãos, que a gente está confiando em Deus, sim ou não? Mas tem momento que a gente quer ajudar a Deus. No dia que você não faz isso, faz. Porque eu faço, irmão. Aí a gente fala assim: meu Deus, Senhor, me perdoe, Senhor. Mas tem quem dá uns vacilos, né? Quem dá esses vacilos? Eu dou, irmão. Vem quando dá uns vacilos assim. A gente quer ajudar Deus. E tem hora que a gente, irmãos, Deus dá, vigia, vaso. Vigia, varoa. Que a gente fica querendo ajudar o Senhor. Aí José vai, está lá na prisão. Chega lá o copeiro, o padeiro. Ele tem um dom de dar o discernimento. Acontece o que ele falou. E ele fala para o copeiro: ei, lembra de mim. Lembra de mim, lembra de mim. Quando estiver lá no faraó, fala de mim para ele. Irmão, a gente quer, sabe, ajudar Deus. Eu vou aqui ajudar para Deus fazer um milagre aqui para mim, eu sair da prisão. Ei, querido, sabe o que aconteceu? O copeiro se esqueceu de José, irmão. Sabe por quê? Olha para mim. É no tempo de Deus, é na hora de Deus. Irmão, não adianta. Se Deus tem um propósito, meu irmão, camarada, pegou teu telefone, pegou tua conta bancária, pegou tudo isso. No dia ele te prometeu, no dia que ele ia fazer, irmão, acontece alguma coisa, ele não faz. Sabe por quê? Porque quem vai te abençoar é o Senhor, é no tempo, na hora de Deus. 2 anos depois está lá José, irmão, abandonado, esquecido. Lembra agora do apóstolo Paulo, no capítulo 4 de 2 Timóteo. Abandonado, sozinho, me esqueceram. De repente manda chamar José lá na prisão. Ele nem sabia o que ia acontecer, irmãos. Eu imagino que o coração dele acelerou, porque o faraó quer falar contigo. Imagina aí o faraó chamando 2 anos depois. Ele não sabia, sabe o que era, irmãos? Sabe o que é? É o momento de Deus chegando na nossa vida. É na hora dele. Só que isso aqui não é o especial da mensagem. Mas a gente chega nesse ponto. Aí José se tornou governador. Eu parei com isso, sabe por quê, irmão? Que isso aqui não é a mensagem. Sabe qual é a mensagem? Sabe qual é a mensagem, irmãos? José se torna governador. Passa-se 7 anos de fartura. Depois que começou a escassez, passou mais 2 anos de escassez. Conta aí, depois que torna governador, 7 anos com mais 2, 9 anos. Num dia comum qualquer, está lá José, governador do Egito. Ele vê os irmãos dele. Você vai entender agora o começo da mensagem. Ele estava atrás de quem no começo? Atrás de quem, pastor Carlos? José estava atrás de quem no começo, irmão? No começo da mensagem? Dos irmãos. Agora lá e veio. Olha a cena. José no começo estava atrás dos irmãos. Os irmãos não quiseram ele. Agora lá e vem os irmãos atrás de José. Eita, quem pode glorificar esse Deus, irmãos? Você entendeu? Meu irmão, é no tempo de Deus. A gente muitas vezes quer correr atrás das pessoas, e a gente tem que fazer isso uma igreja, mas as pessoas não me querem, pastor. Te preocupa não, vai chegar o tempo que eles vão vir.
Eles vão chegar. E humildezinho, irmãos. Chegaram humildezinhos e se curvaram. Eu me lembro que José se lembrou logo do sonho. Rapaz, mas o negócio, mas Deus é fiel mesmo. Disse logo assim, né? As coisas de cearense. Rapaz, Deus é fiel mesmo. Deus é cabra macho mesmo. Olha o que aconteceu. Os irmãos estavam lá de joelho. Excelência. Aquele momento. Agora falando da mensagem aqui. Aquele momento, irmãos. José era a segunda pessoa mais importante do Egito. Ele poderia dar uma ordem ali, ó. Mas naquele momento ele teve que decidir. Mas um coração cheio de vida decide vida. Coração cheio de morte decide o quê? Coração cheio de morte decide o quê? Coração cheio de vida decide o quê? Coração de morte, coração de vida, coração de morte, coração de vida. Quem tem um coração de morte? Morte. Tem um coração de vida? Você está entendendo? Aleluia. Decida. Decida. Fica de pé, por favor. Aleluia.